E aí, o objetivo disso, então, da própria TMC, é você assumir o controle, como nós dissemos no domingo passado, da sua vida. Porque, como nós enfatizamos, a nossa vida, o problema maior do controle da nossa vida, é que cerca de 10% somente da nossa vida nós controlamos. Os outros 90% são comportamentos automáticos, são hábitos, são emoções ou respostas emocionais que nós damos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, se você vive dessa forma, somente na base dos hábitos que foram construídos em você, somente na base das respostas emocionais de coisas que acontecem com você, 90% da sua vida não está nas suas mãos. Você tem 10% que você controla. E mesmo esses 10% pode não fazer diferença, se você não usa para programar esses outros 90%, que são seus hábitos e as suas emoções. Então o que nós fizemos no primeiro módulo lá da TMC? Trabalhamos hábitos, sim ou não? Sim. Você programar os seus hábitos, porque isso está te controlando. Você faz as coisas automaticamente, não sai do lugar na sua vida muitas vezes, não consegue mudar realidades na sua vida, mas também não usa o que a gente chama de sistema 2, né? Para programar os seus hábitos, mudar hábitos. E nesse segundo módulo a gente está falando das emoções. Porque não precisa ser nenhum gênio, nenhum Sherlock Holmes, né? Para você saber que as suas emoções, se você não tem o controle delas, se você não tem o domínio delas, elas vão sabotar a sua vida em todas as áreas. Então a gente está falando sobre as emoções nesse segundo módulo aqui da TMC. Para quê? Por quê? Estudando os hábitos e emoções, porque se você consegue ter o domínio disso, você vai assumir o controle da sua vida. Se você não tem, a vida que te leva, né? Que nem a canção do Martinho da Vila, que fala isso. Deixa a vida me levar e tal. Acho que era Martinho da Vila, não sei. Zeca Pagodinho. Eu queria saber quem é que estava ligado. Quem que era o pagodeiro? Falei de propósito outro nome. Já sabemos quem frequentava os pagodes, né? Tá. Então, controle das nossas emoções. Você vai falar, Ricardo, como que a gente controla as emoções? É uma coisa muito difícil. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Ter o conhecimento básico desse processo emocional em nós, ter autoconsciência, que é você reconhecer emoções que acontecem em você. Isso que a gente chamou de alfabetização emocional. Então, nós vimos, tem vários modelos das emoções humanas, não é uma coisa tão simples assim da gente entender, mas dois modelos bastante conhecidos são os modelos do psicólogo chamado Paul Ekman. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui, Tiago. Eu que mudei aqui, né? Tá funcionando. Que define ali as nossas emoções básicas em 6. Estão ali as 6 emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. Só que o modelo que eu quero, falei sobre esse modelo aqui no domingo passado, né? Só que o modelo que eu não cheguei a falar com vocês, conversar, é o modelo de Plutchik, que considera que nós temos 4 emoções básicas que têm o seu oposto. Então, por exemplo, lá, alegria, uma emoção, tem o seu oposto, que é a tristeza. Raiva, que tem o seu oposto, que é o medo. Aí tem a surpresa e o seu oposto é a antecipação. E aqui tem o nojo e o seu oposto ele chama de confiança, né? Mas você pode também chamar de afeição ou atração, né? Que seria o oposto aqui do nojo. Então esse é o modelo de Plutchik. O que é interessante nesse modelo de Plutchik é que, além das emoções básicas, que são essas, existem emoções que são combinações dessas emoções que vocês estão vendo aqui, e outras que são combinações de outras combinações. Então, só como exemplo ali, ó, raiva e nojo dá o quê? Desprezo. Tristeza e surpresa, para ele, dá o que a gente chama de decepção. Tristeza e raiva, frustração. Medo e raiva, hostilidade. Né? Então, uma pessoa que está sendo hostil, para ele ali seria uma mistura de uma pessoa que está com medo e ao mesmo tempo com raiva. Medo e surpresa, por exemplo, susto. Medo e nojo, repulsa. E medo e alegria, alívio. Né? Por exemplo, você está com medo de alguma coisa acontecer e de repente não acontece. Aí você, ufa. É o alívio, que seria a combinação, então, do medo e alegria, né? Então ele vai fazendo várias combinações. Isso aqui é só alguns de exemplo que eu estou dando para você ali. Para você entender um pouco já como é a dinâmica dessas emoções. Outra coisa do modelo de Plutchik que é interessante é que ele fala de valência e grau de ativação das emoções. Então o que seria a valência das emoções? A valência é positiva ou negativa. Toda emoção tem os seus dois polos opostos, positivo e negativo. No caso ali da alegria, o polo oposto negativo é a tristeza. Então sempre existe a valência das emoções, positiva e a sua contraparte negativa. No caso da raiva, né, a sua contraparte negativa é o medo, e a raiva acaba sendo um sentimento que a gente chama também de negativo, porém ali no modelo de Plutchik ele seria positivo.
E além dessa valência, que é a emoção positiva e negativa, você tem os graus de ativação, que é a intensidade da emoção. Então, por exemplo, a alegria, se você aumentar a intensidade da alegria, você vai para o quê? Para a euforia. Então, a pessoa eufórica é uma pessoa que está muito alegre, quer dizer, uma alegria com muita intensidade. Por outro lado, se a alegria atenua um pouco, você tem o quê? Satisfação, a pessoa está satisfeita, está de boa, está contente, né? Tá seria uma alegria mais atenuada. A mesma coisa a tristeza lá. A tristeza, se você aumenta a intensidade dela, né, agora para o lado negativo, o que vai chegar no quê? Na depressão, alguns chamam de melancolia, depressão, que é uma tristeza profunda. E se você aumenta ali a intensidade para o lado positivo, você vai ter uma insatisfação. A pessoa não está triste, mas ela está insatisfeita. Então você percebe que nesse modelo, as emoções elas podem variar, então, nessa parte de intensidade, que ele chama de grau de ativação. Veja no caso da raiva e do medo. A raiva, a intensidade é fúria, ela atenuada é irritação somente. No caso, o medo, ela intensa seria o pavor ou pânico, e ela atenuada é a apreensão, né? A pessoa está apreensiva ou ansiosa, seria o medo atenuado. Então aqui, as quatro emoções básicas, só colocadas de outra forma, e os seus graus de ativação. Alegria, euforia e satisfação, tristeza, depressão e insatisfação, raiva, fúria e irritação, medo, pavor ou pânico, ou preocupação, ansiedade. Então por aí você já consegue entender um pouco você, né? Você está irritado. Você está irritado. O que é isso? No final das contas, que emoção é essa? É raiva. Só que é raiva atenuada, é uma coisa que não é assim tão grave para você ficar com aquela raiva explosiva. Você está só irritado. Agora, se você ultrapassar o limite da raiva, ficar com muita raiva, aí você entra no estado de fúria. O André gosta dessa palavra, fúria, né? Então, estado de fúria. E assim por diante. Então, você consegue, por aí, já ter um panorama das emoções, de uma maneira geral. O que é cada emoção que você está sentindo. Tá. O que a gente não comentou no domingo passado, a gente entrou em duas emoções específicas que dão muito problema pra gente, que é o medo e a raiva. Primeiro, o que é o medo e a raiva? Então, a gente definiu isso aqui só retomando para a gente dar continuidade. Tanto o medo e a raiva são reações do nosso corpo para que situações? Oi? Proteção, defesa. Toda vez que você se encontra numa situação de ameaça à sua integridade física, à sua vida, o seu corpo vai reagir de duas formas. Ou com a preparação para a luta, ou com a preparação para fuga. Medo, raiva. Medo e raiva, duas emoções, uma te prepara para lutar, outra te prepara para fugir. Por isso, há todas aquelas alterações fisiológicas no seu corpo, né, te preparando para essa situação. O que eu não falei para vocês no domingo passado é que a ameaça, o nosso sistema cognitivo, ele entende a ameaça não somente a ameaça ao seu corpo físico. A ameaça ao seu ego e ao seu corpo físico não é diferenciada pelo seu sistema cognitivo. E esse é parte dos nossos probleminhas. O que é o ego da pessoa? Ego, do latim, significa o quê? Ninguém sabe latim aqui? Poxa. Hã? Eu, a Jéssica sabe latim. Além de gostar de pagodes, sabe latim. Aí. Então, veja, ego, do latim, significa eu. Ego é simplesmente a palavra que a psicologia usa para representar a sua identidade mais profunda. A sua autoimagem, a imagem que você tem de você mesmo. E para a maioria das pessoas que não estão numa situação psicologicamente patológica, elas têm uma autoimagem positiva de si mesmas. É o feio, né, que acha que está abafando, né? Ele tem uma imagem positiva dele mesmo que seja só ele, mas ele tem. Isso é sinal de saúde psicológica. Saúde psicológica. Tá? Então, uma pessoa normalmente que tem um ego saudável é uma pessoa que tem uma autoimagem positiva. Só que o que acontece? Qualquer ameaça ao seu ego, essa autoimagem positiva que você tem, provoca uma reação igual a se fosse uma ameaça à sua vida. E não é difícil você entender por quê. Porque se o seu ego for destruído, a sua autoimagem, o seu psicológico, provavelmente você vai ser destruído. Então toda vez que o seu ego é ameaçado, você vai ter reação de raiva ou de fuga. Como que o nosso ego é ameaçado? Que situações? Crítica. Então, por exemplo, quando você critica a pessoa, você, marido, chega para a esposa e fala, que nem o André contou uma experiência que ele teve quando foi numa praia, e aí estava hospedado numa pousada, e aí teve uma briga de casal lá que todo mundo fez barraco lá e todo mundo estava assistindo a briga, né? Aí o cara falava assim para ela, né? Não esqueça, até hoje, né? Você é uma chinelona, eu tirei você da boca do lixo. Esse celular que você tem, foi eu que te dei.
E toda a pousada assistindo a briga dos dois, dando altos brados. Mas o que o cara está fazendo quando ele está falando isso para, no caso, a namorada ou a esposa lá? O que ele está fazendo com ela? Humilhando. E quando você quer humilhar uma pessoa, o que você faz? Você atinge a identidade mais profunda da pessoa. Você tenta depreciar aquilo que a pessoa é, não o que ela fez. Então você é uma favelada, é o que ele estava dizendo em outras palavras. E o que acontece quando o ego da pessoa é atacado desta forma? É praticamente como se a vida da pessoa estivesse sendo atacada. E vai provocar uma reação. E essa reação é a reação biológica que nós falamos. Fuga ou medo. Ou desculpa, fuga ou raiva. Ataque. Boa parte das pessoas vai contra-atacar. Aí o que ela dizia? Eu já não lembro. O que ela dizia pra ele, né? Provavelmente estava dizendo impropérios também, né? Só lembro o resultado final da briga. Só o resultado final. O cara tinha uma prancha de 10 mil reais, ela quebrou, destruiu a prancha. Aí depois ele ficou chorando, você quebrou minha prancha, ficou chorando lá. Resto da madrugada. Você vê que ela foi buscar aquilo de mais precioso que ele tinha, que era a prancha dele, era surfista, cara. A prancha de 10 mil reais, que ele trabalhou meses na vida dele para conseguir comprar. Ela foi quebrar a prancha, por quê? Porque atingiu o que ela tinha de mais precioso. Tanto que o cara desmontou ali, né? Chorou igual uma criança. A outra reação de fuga, psicologicamente falando, como acontece? Qual a outra reação que a pessoa tem quando ela é humilhada? Ou ela vai para o ataque, ou ela se fecha. O fechamento, né, o isolamento psicológico é a reação de fuga, psicologicamente falando. Então tem pessoas que vão tender mais para a reação do ataque, quando for sentir o seu ego atacado, tem outros que vão tender para o isolamento. Até dizem aí os estudiosos dessa área que a própria diferença de personalidade das pessoas de introversão e extroversão ocorre quando a pessoa é criança e quando o seu ego é ameaçado, algumas crianças vão tender a se fechar. Outras crianças vão tender a se defender atacando. E as crianças que tendem a se fechar, elas vão adquirir um hábito emocional e vão se tornar introvertidas. Claro, tudo isso numa idade muito tenra. Enquanto que outras crianças que se tornam extrovertidas são as crianças que não fazem esse movimento no momento que o seu ego é ameaçado, de se fechar. Então por isso que você percebe muitas vezes que as pessoas extrovertidas têm mais problemas com a ira, né, a raiva, e as pessoas introvertidas têm mais problemas, né, de tensão muscular, tem mais problemas de somatização, porque ela tende a se fechar, né? Pelo menos o cara que está com a raiva ali, ele já está colocando tudo para fora também, né? Mas aí também as consequências não são imprevisíveis, né? Então, quer dizer, dos dois lados tem situações problemáticas envolvidas. Agora, o legal disso tudo é que quando a gente está falando do ameaça ao ego, a nossa mente é muito sofisticada. Essa fuga e o ataque, ele não acontece assim somente com a pessoa esbravejando ou com a pessoa ficando quietinha. Tem muitos mecanismos que as pessoas usam, inclusive para disfarçar isso, mesmo inconscientes. Que é, por exemplo, o que Freud chama de mecanismos de defesa do ego. Então é interessante a gente pensar um pouquinho nesses mecanismos de defesa para você ver como você usa esses mecanismos de defesa e o que você está fazendo na verdade, como as pessoas usam esses mecanismos de defesa também nas situações cotidianas, tudo para proteger o seu ego. Então vejamos aqui, mecanismos de defesa, alguns vocês devem conhecer. Primeiro mecanismo de defesa, básico, negação. Você já deve ter visto a pessoa que... Vamos imaginar assim uma situação para a gente aplicar vários desses mecanismos. O casal se separa. Ou acabou, né, a relação acabou, já foi. Aí vamos pegar o homem. Ele não aceita que acabou. A mulher já se separou, já está com outro, mas ele não aceita que acabou. Isso é a negação. Ele está em negação. Por que ele está em negação? Porque ele aceitar que foi rejeitado atinge o ego dele. E como um mecanismo de defesa do seu próprio ego, que não pode ser abalado, porque se for abalado, ele perde a sanidade mental. Ele entra em negação. Ele começa a negar que foi abandonado, que foi trocado, ou que acabou, e assim por diante. É interessante, você vê essa negação em toda hora, todo lugar. Né? Por exemplo, tem eleição, aí os caras que perdem, o seu candidato perde, entra em negação. Não sei se vocês já viram isso, entra em negação. Não, foi por causa disso, foi por causa daquilo, não, que foi fraudado, não sei o quê. É negação, é pura e simplesmente negação. Por quê? Porque aquilo fere a pessoa, e a pessoa, para não ser ferida, ter o seu ego ferido, entra em negação. Outro mecanismo de defesa, supressão. O que é a supressão? A pessoa não querer pensar naquela situação. Então, vamos imaginar, tem uma moça que rompeu relações com a família, com o pai, com a mãe, que é uma situação traumática, que traz sofrimento. E aí, o que ela decide fazer? Não pensa no assunto. Aí se alguém chegar para ela e falar assim, mas o seu pai, sua mãe, eu não quero falar sobre isso, eu não quero pensar sobre isso, me deixa em paz. Isso é supressão. A pessoa evita a todo custo pensar naquilo, porque aquilo
atinge o seu próprio ego. A pessoa entra, então, nesse mecanismo de defesa do ego. Racionalização. O que é a racionalização? É você... Exatamente, é você buscar justificativas, razões, explicações. Então vamos voltar lá para o casalzinho. Falar do casal, eu lembrei até, pensando nessa questão da racionalização, eu lembrei de uma situação interessante que uma colega de trabalho nossa, o André aqui conhece, a Raquel também conhece, ela se separou do marido, e o marido, segundo as palavras dela mesma, era um marido espetacular, era bom pai, ele era um marido maravilhoso. Ela falando isso, depois já de separar do marido. E aí ela se separou para ficar com traste, né, na linguagem popular lá, que ela arranjou num bailão, e aí o cara maltratava ela, o cara tinha outras mulheres, e ela largou o marido para ficar com o cara. Para que ela não encare aquilo que atinge o seu ego, de ter deixado o marido bom e estar nessa situação, ela começa a encontrar justificativas para o que ela fez. Então, mas meu marido era muito parado, ele não fazia nada, mas ele também já tinha acabado o casamento. Então a pessoa começa a encontrar razões. Mas essas razões são para quem? É para a amiga que perguntou e ela começa a falar? Não é. É para ela mesma. Porque ela está num mecanismo de racionalização para ela não enfrentar a dor da decisão que ela tomou e que agora ela está com essa vida. Isso se chama racionalização. Eu conheci uma que deixou o marido porque ele era muito certinho. Ele era muito certinho, mas deixou porque era muito certinho. Essa aí é a esposa do Cacá, né? É, a mulher. Esposa do Cacá. Eu vi um vídeo assim também falando. Não sei se é verdade, né? O pessoal coloca as coisas aí, eles nem sabem, mas é o que estava falando, que ela disse que ele era muito certinho, era da igreja, era um bom pai. Daí ela falou... Ia pra igreja, todo domingo. Ninguém é perfeito. O que é comum na racionalização? Criticismo e objeções. Você já percebeu a pessoa que ela sempre está levantando objeções para tudo? Por exemplo, eu estou falando aqui, aí a pessoa está na cabeça dela, ou até conversando com as pessoas, mas isso aqui é aquilo, mas isso aqui é aquilo outro, mas isso aqui é aquilo outro. Isso é objeções. A pessoa que ela tem excesso de objeções, isso significa que ela está em racionalização. Provavelmente alguma coisa que foi dita atingiu ela de alguma maneira, é alguma coisa que ela não quer ver, então ela começa com as objeções. Ou a pessoa que excesso de críticas. Critica tudo. É uma forma de racionalização. Então, às vezes acontece na escola, eu estou lá com meus alunos, o aluno fica lá levantando objeção de alguma coisa, eu pergunto para ele assim, sabe por que você está falando isso? É para mim? Você acha que está falando para mim isso aí? Você está falando para você mesmo, você tem que se convencer, não sou eu. Se convença, porque está em racionalização. Então, excesso de objeção e excesso de crítica. Não estou falando crítica e objeção, estou falando excesso. Quando tem muito, então quer dizer que você está com esse hábito emocional de racionalização. O que é o deslocamento? O deslocamento é legal. O deslocamento ocorre quando, por exemplo, você está no seu trabalho e a situação, não sei porque eu estou virado para a Priscila ali falando, contando para ela, mas enfim, deve ser inconsciente aqui. Você está no seu trabalho e aí acontece coisas lá que você não pode extravasar a sua raiva. Porque você não pode fazer isso com o seu chefe. Você não pode fazer isso com a criança. Até pode, né? Mas daí você não pode fazer com as crianças, com seus colegas de trabalho. Então o que a pessoa faz? Ela desloca a raiva para um alvo mais seguro. Marido, esposa, filho. Isso se chama na psicanálise de deslocamento. Sobra para quem está próximo. Porque é um alvo seguro, você pode extravasar a sua raiva. Então isso é legal a gente saber pelo seguinte, você vê a pessoa descontando com você um monte de coisa sem razão, e você já sabe que ela está deslocando. Então o que você faz? Pode falar, amor, descarrega, me xinga, é o seu chefe, né, que você está fazendo isso para o seu chefe, né? É as crianças, fala pra você, é as crianças, né? Então pode bater. Porque senão você reage, você entra no mecanismo de defesa também. Mas quando você sabe que a pessoa está deslocando, pronto, você está sabendo. Agora já pegaram o segredo aí. O que mais? Esse é o que eu mais gosto. Projeção. A projeção ocorre quando a pessoa imputa aos outros aquilo que ela não quer enxergar em si mesma. Então o que acontece? A pessoa, por exemplo, julga todo mundo. Então ela começa a imputar nos outros o julgamento em relação a ela. Porque as pessoas me julgam. Todo mundo está me julgando. Ela projeta nos outros aquilo que ela não quer ver nela mesma, porque ela faz isso. Ou a pessoa reclama que os outros, da hostilidade, da arrogância dos outros, quando na verdade ela está projetando aquilo que ela não quer enxergar em si mesma. Isso se chama projeção. E é por isso que é muito interessante você pensar o seguinte, não gosto dessa pessoa. Muitas vezes, não todas as vezes, que você fala, não gosto de fulano. É bem possível que você esteja projetando na pessoa aquilo que você não gosta em você. E a pessoa, portanto, é a sua cura, mas você quer se afastar dela. Porque você projeta, porque é o teu inconsciente te projetando como se fosse um espelho para você enxergar e se tratar. Mas você prefere lutar contra a pessoa.
Não sempre, mas muitas vezes é a projeção. Compensação, alguém sabe o que é? A compensação A compensação é quando, É ausente. quando alguém te magoa, que você vai pra loja e compra um monte de roupa. Ah, então essa aí você já me investe. Isso é verdade. Então, a compensação, na verdade, não é isso. Mas isso aí é uma boa também. Isso aí já vamos chegar, que tá ali também. Mas isso aí não é a compensação. A compensação é a pessoa. A pessoa ela tem uma fraqueza, uma deficiência, um ponto sensível no seu ego. Para compensar isso que ela não quer ver, ela fica exaltando as suas qualidades. Então a pessoa vive, já viu aquela pessoa que fica assim, não, porque eu já viajei para tal lugar, eu já fiz isso, não, porque eu sou formado naquilo, e fica sempre falando. Geralmente a pessoa está num processo de compensação. Ela tem fraquezas que incomodam muito ela, e ela fica compensando com outras coisas que são seus pontos positivos, seus pontos fortes, etc. Só que ela faz isso demasiadamente, então ela não está compensada, né? Ela está descompensada e fica compensando as suas fragilidades emocionais, ressaltando as suas qualidades, exageradamente. Então isso se chama compensação. Então veja, todos esses mecanismos é para fazer a mesma coisa, é tudo fuga ou ataque. Então racionalização é a pessoa no processo de ataque. O que é a negação? A pessoa no processo de fuga. O que é a supressão? Fuga. O que é o deslocamento? Ataque. O que é a projeção? Ataque. E a compensação? Fuga. É sempre fuga ou ataque, só que a nossa mente ela é sofisticada. Ela cria esses mecanismos até para a gente não entender o que a gente está fazendo. Próximo. Sim, pode falar. No caso, isso que a gente falou, igual Raquel, vou comprar roupa, eu vou descontar na comida, seria o deslocamento, então? Não, é a sublimação, já vou chegar lá. Agora começa a entrar nos mecanismos de defesa que já são considerados mais patológicos mesmo. Regressão. A regressão, eu vi acontecer um processo de regressão na minha aula que foi fabuloso. Não, estou falando como estudioso, como pesquisador, né, e tal, né? Mas foi fabuloso. O que é a regressão, primeiro? Quando a pessoa, o ego da pessoa, ela é atacado ou acuado de uma maneira muito intensa, a pessoa ela pode até regredir para um estágio emocional anterior. Ela começa a se comportar como criança, muitas vezes. Então, nos casos mais patológicos, a pessoa começa a voltar a hábitos que ela tinha quando tinha 4 anos de idade, quando tinha 5 anos de idade. Tá? Isso aí tudo é documentado. Nos casos menos patológicos, a pessoa só adquire um comportamento infantil. Então todos nós já vimos, né, no momento de briga, a pessoa começa a se comportar, tem um comportamento infantil, como é o caso da briga lá que o André presenciou. Chinelona e esse tipo de coisa, a pessoa regrediu, o cara chorando por causa da prancha, né, regrediu. Então na maioria das vezes não é muito visível isso, a não ser o comportamento infantil, mas em casos mais extremos, a pessoa regride até ter comportamentos de criança mesmo. O que aconteceu na situação que eu presenciei, na minha sala de aula? Eu estava numa turma de jovens e adultos, então todos ali eram acima de 18 anos, e aí tinha um rapaz mais velho, que por sinal era pastor de uma igreja ainda, que se envolveu num conflito com uma moça, que tinha 19 anos. E aí bate-boca pesado, mesmo, baixaria, né, porque eles ficavam se espetando, eu dando aula, e toda aula eu via se espetando aqui, um comentário ali e tal, até que um dia explodiu. Aí eles entraram naquele bate-boca, a gente tentando acalmar, para parar, só que no momento que eles começaram a discutir feio ali, a menina começou a falar com sotaque gaúcho. Aí todo mundo ficou assim, como assim, né? Porque ela falava normal, como todo mundo. Ela começou a falar com sotaque gaúcho, ela xingava ele, falava até guri, tchê, não sei o quê. Aí, beleza, acabou a briga, foi resolvido, tal, a direção chegou. Aí depois eu cheguei pra ela assim, você é gaúcha? Mas por que você não fala com sotaque gaúcho não? Ela me relatou ali naquele momento que ela não fala, ela saiu do Rio Grande do Sul com 4 anos de idade. E ela não tem sotaque gaúcho. O jeito de falar dela é igual curitibano. E ali naquele momento a menina começou a falar com sotaque gaúcho. Aí eu percebi que tinha acontecido uma situação de regressão ali. A menina regrediu a idade que ela tinha quando saiu do Rio Grande do Sul, com 4 anos de idade. Mal sabia falar quando saiu de lá. Então para você ver como acontece o fenômeno da regressão, nesses casos aí, mais patológico. No caso dela, ela deveria fazer um tratamento psicológico, ver, né, acompanhar um pouco mais isso aí que aconteceu. Mas não é tão incomum em casos menos extremos. Outro caso mais extremo, repressão. Veja, a repressão é diferente ali da supressão por uma seguinte questão. A supressão é você não quer pensar naquilo conscientemente. A repressão, o seu cérebro bloqueia a memória. Você não lembra de jeito nenhum do que aconteceu. Então é simplesmente bloqueado. Em casos extremos, principalmente mais traumáticos, acontece esse tipo de coisa. A repressão, que é o bloqueio da memória. Quando a pessoa morre, fica bonzinho, quer dizer, as outras pessoas bloqueiam. Aí é a supressão, né? Porque aí é consciente, elas bloqueiam, elas tiram da memória o ruim, só deixa o bom. Eu falei pra ela esses dias, né? Só com Hitler que não foi assim, né? Porque as pessoas continuam lembrando pelo ruim, né? Não pelo bom.
Então, repressão ocorre o bloqueio e o mais grave de todos é a chamada dissociação. O que é a dissociação? É quando a pessoa ela cria uma realidade alternativa, quando a situação emocional é muito intensa. Você observa fenômenos mais pontuais de dissociação com as crianças, quando tem um amigo imaginário, muitas vezes. Tudo isso são mecanismos de defesa da mente. Só que nos casos mais graves, a pessoa pode sair da realidade mesmo e ficar vivendo numa realidade paralela com outros personagens, ou mudando os personagens. O agressor, por exemplo, da criança se torna um outro personagem para ela. E veja que fantástico é a nossa mente. Tudo isso não é que é uma coisa negativa e ruim. Isso é para a criança sobreviver. Em casos extremos de violência, a criança ela cria essa dissociação. Aconteceu, por exemplo, o psicólogo David Goleman fala de uns casos que aconteceu que ele acompanhou nos Estados Unidos. Tem muitas situações de tiroteio em escolas, isso e aquilo, né? O cara entrou na escola com a metralhadora, um monte de crianças morreram, tal, não sei mais o quê, e depois ele ficou acompanhando a escola ali e as crianças que passaram por essa experiência traumática. Várias das crianças que vivenciaram esse problema, essa situação traumática, desenvolveram dissociação. Elas lembravam do evento que tinha acontecido, só que era completamente diferente do que realmente tinha acontecido. O personagem, que era o terrorista que entrou na escola, elas gostavam dele, porque ele era um outro personagem que não tinha feito aquilo. Então veja como a mente da criança, ela se adapta à situação, cria uma realidade paralela para que a criança não entre numa situação de dissociação ou de esfacelamento da psique completamente dela. E isso acontece também com adultos, né? Só com as crianças... Comigo acontecia. Acontecia com você? Aí eu adulta já. Os dois últimos ali, para a gente terminar por hoje, são os mecanismos que são considerados saudáveis agora. A sublimação é quando você canaliza, foi o que a Ana Raquel levantou no domingo passado, você canaliza aquela condição emocional para uma atividade produtiva. Então, por exemplo, você está sobrecarregado, sendo atacado, sendo humilhado, e aí o que você faz diante disso? Você pode perder o seu réu primário com a pessoa, ou você pode canalizar isso numa atividade produtiva. Então, geralmente, as pessoas canalizam, às vezes, para atividade física, esportes, canalizam para arte, alguns, outros canalizam para o trabalho, outros canalizam para qualquer outro tipo de atividade que seja produtiva, que seja boa para a pessoa. Só que a pessoa, geralmente, quando ela faz a sublimação, ela entra de cabeça naquilo, porque é um processo de fuga também. Então, os grandes artistas, a maioria das vezes, eles são sublimantes, né? Né? Porque eles canalizam as tragédias das vidas que eles têm para a arte e entram de cabeça naquilo para ter uma válvula de escape. E aí acaba desenvolvendo uma atividade que vai render frutos para ele no futuro. Eu fazia assim, né? Flor de Lis, na minha opinião, a música mais bonita que ele fez até hoje. Exatamente. Canalizou para a arte, né, dele, para a música, né? Fez, né, a música mais famosa dele, quando o filho dele morreu, né? Canalizou para a música. Sou feliz, né? Então tem muitos exemplos de sublimação que você canaliza e você consegue a fuga emocional e ao mesmo tempo você está fazendo uma atividade produtiva. Agora, o que é o mais, melhor mecanismo de todos, que na verdade não é um mecanismo de defesa, que é o que a Jéssica mencionou. O que é saudável aí, o mais saudável de todos? É aquilo que a gente chama de integração. A integração nada mais é, como é que funciona o mecanismo aqui em poucas palavras? Você tem uma autoimagem, se você é saudável, positiva. Quando essa autoimagem é ameaçada, você entra no mecanismo de defesa. Você vai seguir qualquer um daqueles ali que a gente falou. Fuga ou ataque. A integração é simplesmente você aceitar que você é uma pessoa detentora de fraquezas e potencialidades, que a sua imagem, o seu ego, não depende do que as pessoas pensam de você. Você tem valor independente do que as pessoas vão pensar a respeito de você. Quando você chega nesse estágio, você faz a integração, você não se sente ameaçado pela pessoa que ataca o seu ego, porque a pessoa não tem mais poder para acuar você, para despertar reações emocionais desesperadas para você proteger o seu ego, porque veja que proteger o ego é simplesmente fragilidade do seu ego. Quanto mais frágil é o ego de uma pessoa, mais ela vai reagir com mais intensidade e com mais frequência. Quanto mais forte é o seu ego, mais você integra. Você pode me criticar e eu simplesmente assimilo a sua crítica sem afetar a minha autoimagem ou a minha autoestima, vejo o que é positivo e o que é negativo, integro e continuo a minha vida. Então a integração é onde nós queremos chegar, sempre. É não ser mais afetado por ataques ao nosso ego, porque, na verdade, nós estamos seguros de quem nós somos, do nosso valor, diante de Deus, diante de nós mesmos, diante das pessoas. E sempre vai existir pessoas que vão nos atacar. Mas esse ataque que elas fazem diz respeito a mim ou a elas? A elas. Por que iria me preocupar? A pessoa que está me criticando por racionalização é por fragilidade do ego dela. Não é porque tem alguma coisa em mim
que ela vê e ela acha terrível, ela está falando dela própria. Então, quando a gente entende esse mecanismo, nós começamos a reagir menos, começamos a integrar, e em último caso a gente sublima. Né? Se a gente não conseguir integrar naquele momento, a gente sublima e pronto. E aí eu acho que também tem um sentimento que ninguém presta atenção, que ele acontece muito no meio